Bem-vindos ao canal Relatos do Desconhecido, Arquivos do Sobrenatural. Para uma experiência aterrorizante, use fones de ouvido. Antes de começar, já deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. A lenda de Maria Degolada. Porto Alegre, com suas ruas estreitas, casarões antigos e o icônico rio Guaíba, é um cenário perfeito para lendas que atravessam gerações. Uma das mais arrepiantes, e que ainda ressoa nos becos e vielas da Cidade Baixa, é a história de Maria Degolada. Essa narrativa sombria e aterrorizante remonta ao final do século XIX, quando a cidade era marcada por desigualdade, sombras e mistérios. Era uma época em que Porto Alegre ainda estava em desenvolvimento. A cidade abrigava uma mistura de influências europeias, especialmente portuguesas e alemãs, que conviviam com o contraste das camadas populares, muitas delas marginalizadas e esquecidas. Maria Antônia de Oliveira, conhecida simplesmente como Maria, era uma dessas figuras. Moradora de uma cabana modesta próxima às margens do Guaíba, ela ganhava a vida como costureira, mas sua existência humilde escondia uma complexidade que poucos conheciam. Maria era jovem, de beleza singular, com longos cabelos negros e olhos que pareciam conter as profundezas do próprio rio. Sua presença era ao mesmo tempo discreta e magnética. Ela havia se envolvido em um caso proibido com João Batista, um influente comerciante casado. João era conhecido por sua ambição e habilidade nos negócios, mas também por seu charme perigoso. Maria sabia que seu envolvimento com ele era arriscado, mas o amor que sentia era avassalador. Os dois encontravam-se em segredo, geralmente em uma casa abandonada nas proximidades da Rua da Praia. Porém, a notícia desse relacionamento logo se espalhou. Em uma cidade pequena, os rumores correm rápido, e Adelaide, a esposa de João, uma mulher astuta e poderosa, não demorou a descobrir a traição. Furiosa e humilhada, Adelaide jurou vingança. Ela contratou 2 capangas para seguir Maria e garantir que ela nunca mais fosse vista. Na noite de 23 de junho de 1885, durante um rigoroso inverno, Maria caminhava sozinha por uma rua escura. As lâmpadas a gás lançavam uma luz fraca e trêmula, que mais acentuava do que dissipava as sombras. Ela sentiu um arrepio e, ao virar-se, percebeu 2 figuras encapuzadas que a seguiam. O medo tomou conta, mas não houve tempo para reagir. Os homens a agarraram e a levaram para um beco. Lá, com brutalidade, degolaram-na, deixando seu corpo inerte em meio às pedras frias. O sangue de Maria escorreu pela rua, formando um riacho que parecia brilhar sob a luz pálida da lua. Os assassinos desapareceram na noite, mas a tragédia estava longe de terminar. O lugar onde Maria foi morta ganhou o apelido de Rua da Degola, e os moradores passaram a relatar eventos estranhos. Diziam que, em noites de lua cheia, uma figura feminina de vestido branco, ensanguentado, vagava pelas ruas, emitindo lamentos que gelavam a espinha de quem ouvia. Décadas se passaram, e a história de Maria Degolada tornou-se parte do folclore local. Em 1923, Clara, uma jovem jornalista recém-formada, decidiu investigar a lenda. Ambiciosa e cética, Clara via na história uma oportunidade de destacar-se profissionalmente. Ela começou entrevistando moradores antigos, visitando arquivos históricos e explorando os locais associados à lenda. Durante sua investigação, Clara descobriu detalhes inquietantes. Relatos históricos sugeriam que Maria não era a única vítima de crimes brutais na região. Além disso, muitos acreditavam que os capangas de Adelaide não agiram sozinhos,
mas que João também estava envolvido, motivado pelo medo de ter sua reputação destruída. Uma noite, Clara decidiu caminhar pela antiga Rua da Degola, agora conhecida por outro nome, mas ainda carregando a mesma aura sombria. O vento frio assobiava entre os prédios antigos e a jornalista sentia que era observada. De repente, uma presença gelada a envolveu. Quando se virou, viu uma mulher de cabelos negros flutuando a poucos metros de distância. O corte profundo no pescoço era visível, e seus olhos, vazios e cheios de dor, fixaram-se em Clara. A figura apontou para um beco e, com uma voz quase inaudível, disse: "Venha comigo." Clara hesitou, mas sua curiosidade foi mais forte que o medo. Ela seguiu a aparição até o beco, onde encontrou um objeto semi-enterrado. Era um diário antigo, suas páginas amareladas pelo tempo. As anotações revelavam os últimos dias de Maria, seus sentimentos por João e o terror que sentiu ao perceber que sua vida estava em perigo. Clara entendeu que tinha em mãos a prova que poderia trazer justiça para Maria. Ao publicar sua matéria, Clara causou uma comoção na cidade. Os detalhes sobre os culpados e as circunstâncias da morte de Maria foram amplamente discutidos. Muitos acreditaram que, com a verdade revelada, o espírito de Maria finalmente encontraria descanso. No entanto, para Clara, os eventos tomaram um rumo diferente. Nas semanas seguintes, Clara começou a perceber fenômenos estranhos em sua casa. Objetos se moviam sozinhos, sussurros ecoavam pelos cômodos vazios e sombras espreitavam nos cantos de sua visão. Uma noite, ao acordar subitamente, viu Maria ao pé de sua cama. A figura agradeceu por sua ajuda, mas disse algo perturbador: "A verdade é só o começo. O sofrimento continua." Antes que Clara pudesse responder, a figura desapareceu. Abalada, Clara decidiu deixar Porto Alegre, mas a lenda de Maria degolada permaneceu viva. Os moradores ainda relatam aparições da mulher de vestido branco, especialmente nas noites de inverno. Sua presença é um lembrete sombrio de que o passado não pode ser esquecido e que a injustiça pode deixar cicatrizes não apenas na história, mas também na alma. Com o tempo, a história de Maria tornou-se símbolo da luta contra as desigualdades e os abusos que marcaram o século XIX em Porto Alegre. Sua tragédia é contada como um aviso, um chamado para que os erros do passado não se repitam. E assim, nas noites em que o vento sussurra pelas vielas, muitos ainda se perguntam: estaria Maria buscando justiça ou vingança?